Shalom, shalom para você que me assiste. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Ministério da Restauração. Eu sou a professora Cássia Pereira e é um grande prazer poder compartilhar com vocês aqui mais um estudo. Eu tenho certeza que na aula de hoje vocês serão muito edificados, assim como eu fui, porque nós, pessoal, como professores, não é? Como pesquisadores, como estudiosos da Palavra de Deus, nós também aprendemos. Toda vez que um professor se dedica a preparar um conteúdo, a preparar um estudo, a analisar conceitos, ele também está sendo cheio de conhecimento. Então, ensinar é uma dádiva, é um dom que Deus nos dá. E eu fico muito feliz com isso, porque é uma área que eu gosto bastante do ensino. Então, todas as vezes também que eu me coloco para estudar, para preparar algo para vocês, eu quero que vocês saibam que eu também sou muito abençoada. Deus também fala muito comigo. E eu fico muito feliz. Então, eu quero dizer para vocês que neste estudo que eu preparei aqui para nós, tem muito conteúdo, tá? Nós vamos tratar aqui de uma passagem bastante conhecida. Apesar de ser muito conhecida, ela é uma passagem que abre muitos parâmetros de ministrações. Então, no decorrer dos tempos, a igreja utilizou muito essa passagem, já foram feitas inúmeras pregações, muitas pessoas já foram abençoadas. Existem algumas coisas também aí no YouTube já, alguns comentários, alguns estudos a respeito, tá? Mas tudo tem a ver com a abordagem, né? Cada vez que Deus ele nos dá um tema, nós podemos então entender que esse tema ele pode ser tratado com várias abordagens. Como ele é um tema muito rico, a abordagem que eu vou tratar com vocês aqui, eu procurei trabalhar o máximo possível de contemplação deste conteúdo. Então, eu não vou tratar aqui apenas de um versículo neste tema. Nós vamos tratar aqui de todo um conteúdo histórico, tá? Porque é um momento em que Jesus vai se deparar com uma mulher e ele vai então trazer algumas respostas para essa mulher, e somente quem é da região, somente quem é nascido em Israel, somente quem vem da tradição judaica e que conhece milenarmente o conteúdo histórico bíblico dessa nação, é capaz de entender o que Jesus estava falando ali com poucas palavras. Nós que somos do Ocidente não temos todo esse conhecimento, nós não somos originários desta região e deste acontecimento, deste povo. Então é preciso sim que nós que somos aqui do Ocidente, que temos a Bíblia em nossas mãos, que temos todo esse conteúdo hoje para estudar, é muito importante que nós também pesquisemos, tá? Porque nós necessitamos. Então, toda vez que nós aprofundamos, eu sempre digo para vocês assim, que eu prezo muito a questão do contexto histórico, viu, pessoal? Por quê? Porque quando a gente entende o contexto histórico, a gente consegue retirar do tema que a gente está tratando muito mais conhecimento. Então, como Jesus ensinava e ele tinha uma pedagogia bem própria dele, e às vezes uma frase que ele falava para uma determinada pessoa já era todo um discurso, porque aquela pessoa entendia do que ele estava falando, que pode não ocorrer conosco, entende? Então, algumas coisas que Jesus falou aí para essa mulher que nós vamos tratar hoje, só quem nasceu lá, só quem estuda, só quem tem essa herança histórica é capaz de compreender o que ele estava falando. Então, por isso que hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais neste tema. Qual é o tema que eu trouxe para você? Qual vai ser o título do nosso tema? O título deste estudo vai ser Os Verdadeiros Adoradores. É um tema que nós vamos tratar aqui no livro de João, de Yohanan, tá? Yohanan, aqui no Evangelho, um texto muito conhecido, e ali Jesus vai dar uma abordagem, ele vai dar um ensino ali para uma mulher samaritana, não é? Que ele vai dizer o que seria adorar a Deus em espírito e em verdade. Só que nós vamos fazer o quê? Como este tema aqui na passagem bíblica, o texto na passagem bíblica é pequeno, mas como é possível retirar daqui um grande estudo, o que eu decidi? Nós vamos dividir esse estudo em duas partes, porque não é possível fazer um vídeo só, senão o vídeo ficaria muito extenso, tá, pessoal? Então, o que eu fiz? Eu dividi ele em duas partes. Na primeira parte, nós vamos tratar do quê? De dois aspectos. Vamos ver aí, vai aparecer para você aí na tela agora os aspectos que nós vamos tratar.
que será analisado neste tema? Restauração de relacionamentos, restauração de conhecimento. Então, na parte 1 do nosso estudo, nesse vídeo 1, eu vou trazer para você essa questão de restauração de relacionamentos que Jesus vai tratar, uma restauração de relacionamento entre pessoas e uma restauração entre Deus e as pessoas, que são restaurações diferentes, tá? E depois, no vídeo 2, nós vamos tratar então da questão do conhecimento, que o que significou dizer adorar a Deus em espírito e em verdade. No decorrer do vídeo 1, voltando aqui para a tela, no decorrer desta aula do vídeo 1, você já vai aprender muitas coisas e já neste vídeo já vai vir para vocês respostas do que realmente já seria começar a adorar em espírito e em verdade, ok? Então vamos lá para o nosso tema. Quero dizer que vocês são todos bem-vindos aqui no canal do Ministério da Restauração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, compartilha conosco, divulgue o nosso trabalho. Assim como você está sendo abençoado com esse estudo, você pode abençoar outras pessoas. Compartilhe, clica aí no sininho para você receber as notificações dos nossos estudos. Deixa o seu like porque ajuda bastante o canal. Mande comentários, mande perguntas, faça propostas de temas para que eu possa trazer para vocês. Vocês serão muito bem-vindos em interagir aqui comigo no canal, tá? Eu gosto bastante, sempre frisando que este canal nós não desconstruímos religião de ninguém. Não é esse o objetivo, tá? Até porque eu não abordo questões de religião em si. O objetivo do canal é trazer para vocês conhecimento bíblico, um conhecimento bíblico na origem, tá? Um conhecimento, estudos bíblicos na medida do possível, a não ser que sejam temas que eu necessite mesmo, eu faço o possível para não trazer aqui misturas teológicas, apontamentos bibliográficos. Eu busco sempre tratar aqui com vocês um contexto diretamente nas escrituras. Evidentemente, eu enquanto professora aqui do canal, eu faço as minhas pesquisas, evidentemente, mas eu faço o possível para trazer para vocês uma abordagem que seja tão somente bíblica, tá? Aí nós não entramos aí no contexto das religiões de cada um e ninguém fica magoado com a professora Cássia, ok? Então vamos lá para o nosso tema. Vamos aqui então voltar para alguns apontamentos. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o seguinte: não existe a mínima possibilidade de nós adentrarmos dentro de um conhecimento bíblico, de nós adentrarmos dentro do segmento religioso, dentro do segmento cristão, do segmento judaico, todas as religiões que trabalham, tá, a fé em Yeshua, o Filho de Deus, nesse Deus Criador, tá? Tudo aquilo que é voltado para a verdade bíblica, tudo aquilo que envolve, tá, o contexto da lei de Deus e do advento do seu Filho Yeshua como Salvador do mundo, certo? Tudo isso que abrange esse contexto, não é possível nós trabalharmos isso desconectados com a história de Israel. É impossível. A tentativa que já houve no passado, seja no período antigo, seja no período medieval, aonde pais da igreja, teologias, certo? Greco-romanas que se levantaram, sejam aí excelentes teologias, sejam teologias antissemitas, não importa. Qualquer tentativa de ensino bíblico que tente desconectar, certo? A figura de Israel, a figura do povo judeu, não é possível ter uma plenitude de conhecimento. Até porque sim, biblicamente, uma nação eleita, em sacerdócio real, em ministério profético, vai estar, sim, sendo trabalhada por Yeshua no fim dos tempos. É uma nação onde a venda será tirada para aqueles que ainda não seguem a Yeshua como discípulo, certo? Vão ser parte preponderante, importantíssima no fim dos tempos. É uma nação que terá participação, é a nação que vai se unir com a igreja para levar a igreja à sua plenitude. Então isso precisa ficar muito claro. Não adianta querer se desconectar com o contexto histórico judaico e com a nação de Israel e com o povo judeu.
Por quê? Porque sempre vai ficar faltando alguma coisa. E eu digo isso por quê? Porque adentrando agora neste tema, quando nós vamos tratar agora de um contexto histórico, certo? Não seria possível, certo? Não adentrar dentro dessa dimensão histórica, profética, sacerdotal, desde a criação de Adão no Éden. Não é possível, certo? Não dá certo. Então, a tentativa de querer negar, jogar para debaixo do tapete, querer excluir Israel aí das nossas vidas, do nosso conhecimento, querer excluir isso aí, pessoal, necessariamente, eu vou falar uma coisa para você, não dá certo. Não dá certo nem para nós e muito menos agrada a Deus, certo? Porque Deus nunca desamparou, nunca deixou e nunca deixará Israel. Ele disse na Escritura assim, podem passar os céus e a terra, é mais fácil sumir tudo que existe no céu, tudo que ele criou, das estrelas, a lua, o sol, é mais fácil sumir tudo isso do que desaparecer o amor de Deus e o propósito de Deus para com Israel. Então isso é muito sério. Então você precisa agora, neste estudo, libertar a sua mente, abrir o seu coração, estar preparado para aprender coisas novas, estar preparado para entrar dentro de um propósito de restauração de conhecimento, estar preparado para novas ideias, porque isso nos engrandece, nos eleva diante de Deus, viu, pessoal? Então aqui nós vamos fazer bastante conteúdo para vocês, principalmente para aqueles que ainda não dominam o contexto histórico. Lógico, aqui algumas pessoas vão me ouvir aqui e vão falar assim, eu já sei tudo isso aí, professora Cássia, não tem problema. Você que já sabe tudo, é bom você entender que você vai aprender um pouco mais, porque a gente nunca sabe tudo. Todo professor sempre tem alguma novidade para trazer para nós. Mas o objetivo aqui, principalmente, é para o leigo, para aquele que ainda não domina as escrituras, para aquele que precisa ser situado no contexto histórico, no tempo e no espaço. Por isso eu tenho muito zelo com isso, porque eu sou uma professora que desde o início da minha carreira e até hoje, eu sempre trabalho com muita precisão e com muito amor com aquele que está iniciando os seus estudos. Eu gosto muito de trabalhar na área do ensino para com aqueles que estão começando. Tá? É uma área minha, pessoal, na qual eu tenho a minha didática, na qual eu consigo me encontrar. Certo, pessoal? Então, para você que já sabe tudo, também fica tranquilo aí que você vai aprender um pouco mais. E para quem não sabe nada, vai aprender bastante coisa hoje, viu? Então, vamos lá. Bom, o que acontece? Nós sabemos que dentro da tradição de Israel, dentro da história bíblica, tá? Desde lá dos primórdios, desde o Éden, desde a geração dos homens, desde quando Deus criou todas as coisas, Deus teve por propósito criar um povo para ele que o adorasse. Então, Israel é uma nação, desde os fundamentos históricos da humanidade, criada para adorar a Deus, certo? E isso vai ficar bastante claro depois, começando com Abraão, né? Porque Abraão, segundo a Bíblia, é o pai, né? Que deu início à nação de Israel. Deus, ele teve sempre um zelo e um propósito e um objetivo de ensinar esta nação de Israel, o povo de Israel, a prática da adoração. Como Yeshua ainda não estava revelado, como ele foi revelado em carne e foi revelado em forma humana, apesar de ele já estar com Deus, apesar de ele já estar em todos os acontecimentos, apesar de ele fazer parte de todas as coisas, ele não havia sido revelado de forma humana para os homens do passado, né? Então, o que Deus faz? Deus estrutura um sistema de adoração. Todo o sistema de adoração que Deus estruturou para o povo de Israel sempre teve por objetivo a pessoa de Yeshua. Por isso que a adoração bíblica nos tempos passados, no Antigo Testamento, ela era muito simbólica, ela tinha muito ritual, ela tinha muito objeto, desde os animais, até a tenda do encontro, até o templo, até a tenda, o tabernáculo no deserto, todas as coisas que sempre pautaram a religião judaica, a adoração a Yahvé, sempre teve por objetivo a pessoa de Yeshua. Por isso que tudo sempre foi muito simbólico. E por isso que Deus também
trabalhou esse aspecto com muito afinco, exigiu demais, exigiu muito zelo e muita dedicação, porque qualquer coisa que saísse dos parâmetros que Deus ditava para essa nação atingia diretamente a pessoa de Yeshua. E como ele era uma divindade, como ele é uma divindade, não é? Como ele tem uma santidade, então ali nada poderia dar errado, porque vocês têm os acontecimentos com Moisés no deserto, quando ele bateu na rocha para tirar a água, então a pessoa de Cristo estava ali, ele atingiu. Então eram critérios muito cautelosos e com muita precisão a adoração. Então toda a adoração, ela tinha objetivos, parâmetros, propósitos e rituais. Com o advento da pessoa de Yeshua, esta adoração, então, ele incorpora nele, certo? Grande parte do sistema de adoração. Então, muitos dos rituais que foram praticados no passado não precisam mais ser praticados hoje, porque eles se cumpriram na pessoa de Yeshua. Principalmente a questão dos rituais de ofertas de animais. Porém, muitas coisas ainda permanecem, certo? Em relação a essa adoração. Então, quando Yeshua vem, certo? Para o povo judeu, e Yeshua foi um homem judeu, nasceu na nação de Israel, isso é um fato, não adianta querer apagar isso, ele foi um homem judeu, ele trabalhou a tradição judaica, ele respeitou a tradição judaica e ele restaurou o pensamento, as tradições e os costumes para aqueles que quiseram passar por esta restauração, certo? Então, no auge, quando Yeshua está em Israel e no decorrer do seu ministério, ele foi se deparando com muitas situações que foram originárias lá no tempo passado. E esta situação que nós vamos tratar hoje, aconteceu isso, tá? Quando ele se depara com a mulher samaritana no poço de Jacó, ali existe uma situação bastante gravosa entre dois povos, uma rivalidade entre judeus e samaritanos, que já havia acontecido séculos e séculos e séculos antes do nascimento de Yeshua. Então, ali naquele momento, em poucas palavras, existe ali séculos de história quando ele se encontra com esta mulher. Então, nós vamos ler aqui a primeira parte da nossa passagem. Em João, nós vamos tratar no livro de João, o capítulo 4, Yohanan, em hebraico, e do capítulo 4, do verso 23 ao 24. Esta passagem que eu vou ler aqui, ela vai ser o núcleo de todo o estudo, tanto a parte 1 quanto a parte 2. É disso aqui que nós vamos tratar mais lá no vídeo 2. Mas para entendermos essas breves passagens, essas breves frases aqui, nós vamos precisar de um contexto histórico. Então, ele disse assim: mas está chegando o tempo, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de forma espiritual e verdadeira, porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Deus é espírito. Os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. Ora, para nós entendermos esta resposta que Yeshua vai dar para a mulher samaritana, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o que será analisado neste tema, que vai ser a restauração de relacionamentos, a parte 1 do estudo, entre pessoas e entre Deus e as pessoas. Hoje eu vou ficar neste parâmetro, depois no próximo vídeo, o item 2. Então vamos lá. Vamos para o contexto bíblico. Evidentemente que a aula trata do capítulo 4, verso 23 e 24, mas eu vou voltar no capítulo 4, verso 1 e vou ler com vocês aqui o que aconteceu brevemente para depois entrarmos num contexto histórico bastante profundo. Vamos lá então. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Yeshua fazia e batizava mais discípulos do que João, Yohanan, ainda que Yeshua mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então, presta atenção aqui. Jesus, ele estava na Judeia, na região da Judeia. Para quem quer entender bem isso, eu tenho lá no início do meu canal
3 vídeos que trata sobre a genealogia de Yeshua e depois trata também sobre a preparação de Yeshua, tanto da infância quanto do ministério, e trata tudo isso daqui. Então você volta lá assistir, que daí você vai acompanhar ainda até melhor. Olha, então ele estava na região da Judéia, certo? E ali o que aconteceu? Começou a ter uma dissensão. Ali os fariseus começaram a disseminar uma confusão em cima de Yeshua, alegando que ele e os seus discípulos estavam batizando, que Yeshua estava batizando mais pessoas do que João Batista. Tá? Esse João que está falando aqui é de João Batista. E João Batista era tido como um profeta. Né? Então Yeshua estava se colocando acima de João Batista, batizando mais que João Batista, apesar de que o texto diz que Yeshua não batizava ninguém, quem batizava eram os seus discípulos. Mas Yeshua não entra nesta controvérsia, ele não aceita entrar nesta confusão porque não era o momento para isso. O que ele faz então? Ele decide sair da Judéia e voltar para a Galileia, que ficava ao norte. Mas existia uma fronteira ali, certo? Então, entre a Judéia e entre a Galileia, existia a região de Samaria. Então, para sair da Judéia e entrar na Galileia, necessariamente tinha que se passar pela cidade de Samaria. E foi o que aconteceu aqui nesse caso. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, ou Shiquém em hebraico, perto do campo de Jacó e Jacove, que dera a seu filho José e Yosef. Então, ali na cidade de Samaria, ele entra então nesta pequena vila, nessa pequena aldeia, e ali estava localizado o poço que o patriarca Jacó, no passado, havia dado por herança ao seu filho José. Certo? Então Jacó era um patriarca, tanto para os judeus como para os samaritanos. Os samaritanos também reconheciam, porque eles são oriundos, eles eram israelenses, tá? Ou israelitas, melhor falando, porque israelense é um tema atual. Eles também eram israelitas. Muito bem, e estava ali a fonte de Jacó. E Yeshua, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta, que corresponde no nosso horário hoje ao meio-dia. Então estava um sol escaldante, muito calor, e Yeshua estava cansado da caminhada e ele parou no poço para beber água, para descansar. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Yeshua: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, enquanto os discípulos desciam para buscar provimentos, ele ficou ali descansando. Disse depois a mulher samaritana, e aqui começa a citação, gente, tá? Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Yeshua respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus, nós vamos dar aula aqui sobre isso no vídeo 2, maravilhoso. Se tu conhecesses o dom de Deus, este dom de Deus que está falando é ele, tá? Isto é, quem lhe está dizendo, dê-me um pouco de água, então teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Olha aqui falando meio que por parábolas, não é? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é muito fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Aqui ele está reconhecendo Jacó como patriarca, certo? Que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele aos seus filhos e o seu gado? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha, veja que de uma conversa ela pula para outra, certo? De um questionamento, você é judeu, não pode conversar comigo que sou samaritana. Você está aqui na minha região, você veio beber água no poço de Jacó, que é nosso patriarca. E você está dizendo, então, que você é maior que o patriarca, o nosso pai da fé, porque você disse que você tem água viva para dar para eu beber. Ora, dali ela já pula para um segundo contexto. Ela fala assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Porque aqui existe uma raiz de amargura que nós vamos tratar. Por isso o contexto histórico vai entrar para responder isso daqui, tá? Porque ela estava jogando na face de Jesus, ela estava jogando na cara de Jesus um acontecimento. Então, quem não conhece o contexto histórico não sabe o que ela estava falando, tá? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem
em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Isso vai ser o vídeo 2. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Bom, pessoal, só essa última passagem, só esse último versículo aqui, já é o suficiente para levantar inúmeros inimigos em cima de quem dá aula sobre o povo judeu, principalmente sobre a professora Cássia. Então, veja bem, mas a professora Cássia aguenta, não se preocupem. Então, veja aqui, a salvação vem dos judeus. Ponto. E Yeshua era um homem judeu. E ele vai dizer assim para ela: sabe por que você adorava nos montes? Porque você adorava o que você não sabia. Vocês adoram no escuro. Vocês adoram o que vocês não sabem. Vocês não sabem adorar. Vocês estão perdidos. Vocês não sabem que adoração é essa. Faz muito tempo que vocês estão perdidos. Mas os judeus adoram. E eles adoram à luz do dia. Eles adoram de forma clara. Eles não adoram de forma escondida. Ele estava dizendo que os judeus tinham um conhecimento histórico de adoração. Desde a estrutura da adoração que começou no deserto com Arão e com Moisés, quando Deus instituiu o sacerdócio pela tribo de Levi, quando Deus instituiu a adoração no tabernáculo, quando Deus se encontrava, o Espírito de Deus, na pessoa de Yeshua, na verdade Yeshua descia na tenda do encontro e falava com Moisés, certo? Todo ali aquele contexto do deserto, desde a época de Moisés, toda a adoração que vem na história do povo judeu. Então ele está falando assim, o povo judeu sabe me adorar, porque eles conhecem a tradição, mas vocês não sabem me adorar, por isso vocês adoram em qualquer lugar que vocês estão falando e no escuro. No escuro que ele está dizendo é a ausência de conhecimento. Mas veja bem, Yeshua é tão maravilhoso, que ele vai trabalhar aqui uma restauração com esta mulher. Por isso nosso canal é canal da restauração. Ele vai trabalhar restauração na mente, restauração no espírito desta mulher que tinha uma raiz de amargura frente ao povo judeu, certo? Bom, para darmos continuidade agora, que nós vamos fazer todo o decorrer deste vídeo agora nessa parte aqui, Yeshua, a porta da restauração, o slide está aparecendo aí para você, relacionamento entre pessoas e relacionamento entre Deus e as pessoas. Esse aqui é a parte 1 que eu mostrei para vocês. Nós vamos tratar aqui hoje de judeus e samaritanos. Então, coloquei aqui, judeus e samaritanos, um contexto histórico dessa rivalidade. Onde foi que começou, por que começou, como terminou. Olha, na época de Jesus, isso aí estava no auge da fervura, tá? Essa rivalidade. A questão da acepção de pessoas na lei de Deus, e Yeshua foi um restaurador da lei de Deus e jamais um anulador. Então, é aqui que nós vamos começar. Vai aparecer para você aí alguns slides, conforme os slides for aparecendo, eu já vou dando as explicações necessárias para vocês. Então, veja lá. Aparece para você aí, ó, judeus e samaritanos, um contexto histórico. Tudo começou com os pecados de Salomão, que se desviou dos caminhos de Deus e se tornou idólatra. Quais foram os inimigos de Salomão no decorrer de todo o reinado de Salomão, que durou 40 anos? Muito bem, 3 personagens principais aqui vão aparecer. Um chamado Haddad, o outro Rezon e o outro Jeroboão. Haddad e Rezon são personagens que detinham um profundo ódio contra o povo judeu e contra o rei Salomão desde a época do rei Davi. São povos que confrontaram o rei Davi, são povos que entraram em batalha com o rei Davi e foram vencidos, certo? Então eles tinham aí um ódio histórico contra a descendência de Davi. Por isso eles se levantam contra Salomão. Então vamos entender aqui alguns aspectos. Nós vamos tirar agora o slide e você foque aqui na professora Cássia, que eu vou explicar alguns aspectos para você. O rei Davi morre, que reinou aí 40 anos sobre Israel. O rei Davi morre e deixa no seu lugar o seu filho chamado Salomão, que é um personagem conhecido pelo mundo afora, não é verdade? Ele era muito jovem quando ele assumiu o trono, por volta dos seus 17 anos ou até menos,
mas especula-se que seja mais ou menos isso. E ele foi um homem extremamente abençoado por Deus, porque ele fez aquela conhecida oração dizendo que ele pedia sabedoria a Deus para governar sobre tão grande povo, porque ele era simplesmente um adolescente, e porque ele havia herdado também um reinado grandessíssimo do seu pai Davi, e ele tinha aí os seus traumas, porque, não poderia ser menos do que Davi, certo? Então tinha um peso bastante estratosférico nos ombros de Salomão no período. E Deus, então, se admira muito, ele conquista o coração de Deus, ele impressiona Deus com essa oração, e Deus diz assim que como ele não pediu riqueza e como ele não pediu a morte dos inimigos, que são os inimigos do seu pai, que Deus então daria sabedoria para ele como não havia dado para nenhum ser humano antes dele e que não daria depois dele. E Deus também o transformou num dos homens mais ricos da história da humanidade. Bom, tem teólogos que discordam disso, mas enfim. O que acontece? Tudo foi muito bem. Só que Salomão, no decorrer do seu reinado, devido à grande expansão do seu reino, à grande expansão do comércio, a tudo mais que Salomão criou, naquele tempo Salomão foi se envolvendo com casamentos políticos. Então a Bíblia diz que ele teve 700 esposas princesas e 300 concubinas. Ora, humanamente se falando, era algo para se pensar assim, até mesmo de forma inviável, uma situação como essa. 1000 pessoas, 1000 mulheres compondo um casamento. Ora, acredito eu na minha ingênuo conhecimento, pouco conhecimento, de que teve mulheres ali que Salomão nem chegou a ter vínculo nenhum, porque, Mas enfim, o que acontecia ali? Para cada vez que Salomão expandiu o seu comércio, as rotas marítimas, as rotas terrestres, ele criou navios, ele comprou cavalos egípcios, cavalos árabes. Então Salomão foi algo espetacular, certo? E essa expansão, então, como empreendedor, o levou a fazer muitas alianças. E foi onde começou a queda espiritual de Salomão. Salomão nunca teve uma queda enquanto rei, mas Salomão teve uma queda espiritual diante de Deus. Por quê? Porque ao fazer essas alianças de casamento com mulheres estrangeiras, ele abriu as portas para que os cultos pagãos de outras nações adentrassem dentro de Israel. Então, isso contribuiu para que Israel ficasse espiritualmente contaminado por demônios. Essa que é a verdade. Por quê? Porque todas essas mulheres que vinham de outras regiões, elas traziam para si o culto ao Deus delas. Tá? Então, de regra, naquele período, quando uma mulher se casava, ela passava a adotar a divindade da família do marido. Ela abria mão da divindade da família do pai dela, e adentrava para a divindade do marido. Mas isso dentro de um contexto lá, do Oriente Médio. Agora, como ele foi trazendo mulheres de outras nações, cujas tradições familiares não eram bem assim, elas traziam seus deuses. E para que ele pudesse governar, para que ele não pudesse ter atrito, para que ele pudesse ter uma constância no seu reinado, ele foi, digamos assim, fazendo vista grossa a toda essa situação. E essas mulheres começaram a adentrar dentro de Israel, começaram a criar dentro de Israel as suas próprias religiões, e elas iam para os montes, para as florestas, para os rios, certo? E ali então elas levantavam os altares, levantavam os seus deuses, certo? Os seus deuses criados, que a Bíblia diz que não pode nem ver, nem ouvir e nem andar, que devem ser carregados porque são mortos, são feitos de madeira, são feitos de pedra, e a Bíblia fala que todo idólatra, todo aquele que serve aos deuses ficam como seus ídolos, cegos, surdo e mudo no entendimento, certo? Ficam cegos sobre a verdade de Deus. Olha aqui uma restauração chegando, certo? Então, o que acontece? Isso aí contaminou todo o culto de adoração ao Deus Adonai, a Yahvé. E a idolatria entrou com toda a sua força e de forma gravíssima e de extrema desonra perante o Deus vivo. E Deus
ficou profundamente magoado e Deus, se a gente pode dizer assim, não é, para poder entender um pouco, né, essa natureza de Deus, decepcionado, e teve o agir de Deus frente a tudo isso. Deus entendeu isso como uma grave desonra para a pessoa dele, e isso teve consequências. Porém, Deus disse assim para Salomão, certo? Por conta que eu tenho uma aliança com Davi, e disse para Davi que mesmo depois de morto eu nunca deixaria faltar um descendente no trono de Judá, certo? No trono de Judá, para governar também Israel, né? Porque Israel era composto de 12 tribos, como eu já ensinei. Judá era uma delas, e Yeshua vem da tribo de Judá, e Davi também, certo? Então Deus disse assim: como eu tenho esta aliança com Davi, Salomão, eu vou rasgar o teu reino. Deus falou assim: eu vou rasgar o seu reino, eu vou despedaçar tudo o que você fez, eu vou destruir tudo isso, tamanha desonra que veio perante mim por sua causa. Isso já foi na velhice de Salomão. Alguns teólogos entendem que na velhice dele ele depois se arrependeu, se voltou para Deus. Outros entendem que Salomão perdeu a salvação, mas enfim, não sabemos, tá? Mas aparentemente parece que houve ali, depois dos livros que ele escreveu na velhice dele, falando que tudo tinha sido vaidade, pode ser que tenha ali alguma coisa para Salomão. Enfim, então Deus disse assim para Salomão: não será contigo, porém, que eu farei isso por causa de Davi, mas será com o teu filho. E o filho que assume o trono de Judá depois da morte de Salomão foi Roboão. Porém, antes de Salomão morrer, Deus começa a levantar todos os inimigos que Davi havia sufocado, o pai de Salomão. Um dos inimigos é Hadad. Hadad, ele era um homem de Edom, né, dos edomitas, que depois se levantaram contra Davi, e Davi venceu essa nação, e Davi dizimou esse povo, e foi muito trágico. E Hadad, então, ele foge para o Egito, um dos poucos que sobreviveram, ele foge para o Egito, tá? E ele, então, vai pedir ajuda para o rei Sisaque do Egito. O rei Sisaque do Egito, casado, a rainha do Egito tinha uma irmã, e o rei do Egito, então, dá esta irmã, esta cunhada dele, em casamento para Hadad, e ele levanta Hadad financeiramente e também com status, não é? E coloca Hadad como rei da Síria. Então, este é o primeiro inimigo que Deus ressuscita contra Roboão, contra Salomão também, né? E depois Deus também suscita um outro inimigo chamado Rezon, que é um rei de Damasco, inimigo também mortal de Davi, tá? Porque eles também se levantaram contra Davi, e os comandantes de Davi venceram estes homens, então eles tinham um ódio mortal de Davi, e este rei de Damasco também se levanta contra a descendência de Salomão. E Jeroboão até então não era um inimigo. Jeroboão, ele era um servo de Salomão. Salomão, então, constrói uma cidade chamada Milo, e ele coloca Jeroboão como chefe da casa de José, da descendência de José, que é um das tribos de Israel, né? Jeroboão cuidava de toda a questão da casa de José. E o profeta Aías, que era o profeta do período, então, Deus manda Aías falar com Jeroboão, e ele dá uma palavra profética para Jeroboão, dizendo para Jeroboão que Deus se levantaria para rasgar o reino de Salomão por causa da sua idolatria, porque, gente, a idolatria é algo que levanta a ira de Deus. A idolatria levanta a ira de Deus, em qualquer dos seus aspectos, certo? A idolatria promove a ira de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com a idolatria, certo? Em qualquer das suas formas. Não estou dizendo de ídolos aqui, não. Idolatria em todos os aspectos. Idolatria do emprego, idolatria da família, do salário, do cargo, das finanças, da riqueza, de tudo mais. Qualquer coisa que eu coloque acima de Deus é uma idolatria, tá? Então, independente do que seja, está acima de Deus é idolatria. Muito bem, então esse profeta traz uma palavra para Jeroboão e diz assim para Jeroboão, aqui é o início, viu, gente? Aqui eu estou trazendo isso aqui porque foi aqui que vai começar
todo um problema que vai gerar lá na mulher samaritana, lá na frente, certo, pessoal? Então, vamos lá com paciência aqui. Muito bem. E aí esse profeta diz assim para Jeroboão: eu vou te levantar, Deus vai te levantar como líder do reino de Israel. Deus vai retirar da mão de Roboão e Deus vai colocar para você, Jeroboão, por tudo que você tem feito. Você é zeloso, forte, combativo, e Deus mandou dizer para você que ele vai tirar tudo isso da mão de Salomão e da mão de Roboão e vai dar para você e vai te fazer rei sobre Israel. Foi isso que Deus disse para Jeroboão, certo? Só que aqui existe uma situação, né? Deus, ele traz a bênção. Deus levanta a pessoa para a bênção. Deus dá todos os recursos para a pessoa agir. Mas por falta de entendimento e de fidelidade para com Deus, por não ter restauração mental, espiritual e nem física, e por não conhecer nem o poder de Deus e nem a sua palavra, a pessoa erra e ela coloca tudo a perder. Então estamos aqui trabalhando restauração. O comportamento da pessoa coloca tudo a perder, principalmente o comportamento que vem pautado na ganância, certo? Que vai acontecer com Jeroboão. A idolatria de Salomão foi tão profunda que, para vocês terem ideia, eu vou citar os deuses aqui, ó. Os deuses, a deusa Astarote dos Sidônios, o deus Milcom dos Amonitas e Quemós dos Moabitas, deuses violentíssimos, de demônios violentíssimos, tá? Casamentos impuros, que foi a causa da sua idolatria. Então, os casamentos impuros de Salomão resultou na entrada da idolatria em Israel e culminou então na contaminação de Israel, afetando a adoração ao Deus vivo, e no lugar da adoração do Deus vivo, eles começaram a adorar esses deuses abomináveis que Deus considerava uma grande perversão dentro de Israel. Muito bem. Aqui no slide vai aparecer para vocês sobre Jeroboão. Onde foi que Jeroboão então falhou com Deus? O que Jeroboão faz? Ele assume, tá? Deus não dá para ele a tribo de Judá. Quando o profeta Aías vai dar essa palavra a Jeroboão, ele vai falar assim: olha, como Deus tem uma aliança com Davi, de que nunca faltaria um rei na casa de Davi, tá? A tribo de Judá não lhe será dada. Ah, mas Deus é maravilhoso. Nós quebramos, gente, aliança com Deus, mas Deus não quebra aliança nunca. Uma vez que Deus firmou uma aliança com você, Deus não vai quebrar, certo? Então ele firmou uma aliança com Davi, de que não faltaria descendente no reino de Judá, até porque ele estava cuidando do trono de Yeshua também, certo? Ora, muito bem. Mas as outras tribos, Jeroboão poderia assumir. Mas Jeroboão não se contentou com isso. O que passou pela cabeça de Jeroboão? Qual foi a raiz maligna que entrou, qual o pensamento maligno que entrou na mente de Jeroboão e enraizou de tal forma que cegou Jeroboão? Ele perdeu a visão da profecia. Então Jeroboão pensou assim: Roboão vai ser eleito rei de Judá. A tribo de Benjamim não foi com Jeroboão, a tribo de Benjamim decidiu ficar com a casa de Davi. Então se dividiu o reino, ficou o reino do sul, sendo Judá e Benjamim, pela descendência de Davi, e as 10 outras tribos ficou com Jeroboão. Gente, ele ficou com 10 tribos. Mas o que ele pensou? Ora, Roboão vai ser eleito rei sobre Israel, Roboão vai se fortalecer junto com os benjamitas, Roboão vai pedir apoio dos reis das outras nações, Roboão vai se levantar contra mim e Roboão vai tentar me matar, então eu tenho que matar Roboão. Eu vou matar Roboão e vou pegar Judá e Benjamim também, certo? E por conta disso, Salomão vai tentar matar Jeroboão, certo? Porque já estava no fim da vida de Salomão. Ora, quais foram as gravidades e as abominações que Jeroboão cometeu? Ao assumir então como rei sobre as 10 tribos,
ele cometeu todas as formas de atrocidades possíveis e imagináveis em relação à idolatria. Ele mandou construir os bezerros de ouro, porque ele foi pedir ajuda do Egito, de tudo quanto é lugar. Ele mandou construir 2 bezerros de ouro. Vocês sabem o que significa os 2 bezerros de ouro? É o mesmo bezerro que foi criado lá no deserto na época de Moisés, quando Moisés subiu no monte para receber os 10 mandamentos, e Moisés ficou muito tempo no monte, e o povo achou que Moisés havia morrido, e o povo se desesperou. Então eles pediram para que os egípcios que estavam ali, porque quando eles foram para o deserto também muitos egípcios e muitas outras nações foram com eles também, não eram só os hebreus. Eles construíram o bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro é o Deus que regia o Egito desde o tempo de Moisés, certo? E por conta dos bezerros de ouro que foram feitos lá no deserto, toda aquela geração do deserto morreu no deserto, eles não entraram em Israel. Quem entrou em Israel no decorrer dos 40 anos ali no deserto foi a geração que nasceu no deserto, com exceção de Josué e Calebe, tá? Toda aquela geração morreu no deserto por conta do bezerro de ouro. Essa foi a punição que Deus deu. E olha o que Jeroboão foi fazer. Jeroboão ressuscita no coração de Israel o culto a esses 2 bezerros, sabendo de tudo aquilo que já havia acontecido lá atrás. Práticas imperdoáveis. Por isso que existem 3 situações que comprometem a tua salvação. A idolatria em todas as suas formas, a imoralidade sexual em todas as suas formas e você deixar um inocente morrer no seu lugar quando você é o culpado. Essas 3 situações são situações que dificilmente vai ter uma reversão. Então veja aqui, o que aconteceu aqui? Ele praticou a mesma abominação do deserto, certo? Ele criou lá na cidade de Betel e de Dan, colocou os ídolos nessas cidades onde adoraram a Deus, ele colocou os seus ídolos. O que ele faz? Quando ele cria os templos, ainda para esses ídolos, ele nomeia sacerdotes de baixo escalão, que não eram da tribo de Levi, porque lá no deserto, Deus já havia separado a tribo de Levi especificamente como uma tribo sacerdotal, de geração a geração, perpetuamente para Israel. Ele não coloca sacerdotes da tribo de Levi, ele coloca qualquer pessoa que ele vai encontrando no meio do povo para ser sacerdote ali na adoração do Deus vivo, tá? E Jeroboão, apesar de tudo isso, ainda reinou 22 anos sobre o reino do norte. Qual foi a consequência da rebelião do reino do norte? De Jeroboão até o último descendente, tá? Dentro do reino do norte. Morte de todos os descendentes de forma prematura. Perda de reinados. Exílio futuro pelos assírios, certo? Essa consequência da rebelião e da idolatria do reino do norte você pode encontrar no livro de 2 Reis, capítulo 17. Está aqui então no slide para você, concluindo esse período aqui, só para você poder entender a ira de Deus. Então, no tempo do rei Oséias, que é um rei da linhagem de Jeroboão, em seu 9º ano de reinado, Salmaneser, rei da Assíria, levou Israel cativo e os estabeleceu nas cidades de Alá e Abor. O império assírio se levanta, Deus levanta o império assírio, e ele então ataca o reino do norte, as 10 tribos, ele dizima tudo isso, leva o povo das 10 tribos cativo para a Assíria, deixa ali um pouquinho do povo remanescente e faz uma coisa muito grave, tá? O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, regiões de nações, de povos idólatras e pagãos, e as fez habitar nas cidades de Samaria, que era a capital do reino do norte. Jerusalém era a capital do reino do sul, de Judá. Samaria, a capital do reino do norte. Em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram as suas cidades. Então veja, quando o imperador da Síria leva o reino do norte cativo para a Síria, ele deixa um pouco ali de israelitas, e ele manda uma certa população, essa população que eu disse aqui, morar ali na Samaria, e ele mistura esse povo. Ele começa a misturar esses povos pagãos e idólatras e se dão em casamento, e se casam, e cultuam os deuses dele. E então os israelitas que ficam ali do reino do norte, o remanescente,
ele começa a ter uma miscigenação, uma mistura ali de povos, tá? Entre eles. Muito bem. Então, esses israelitas que moravam na Samaria, que nós vamos chamá-los de samaritanos, foram contaminados com esse cruzamento de outros povos e também da idolatria. Então, samaritanos vem da palavra Samaria, capital do Reino do Norte. Tudo bem? Então, detectando agora a mulher samaritana, que Yeshua vai conversar no poço de Jacó, é uma descendente de Samaria, é uma descendente do Reino do Norte. Muito bem. A mistura desses povos com os israelitas, as 10 tribos, gerou um povo confuso, idólatra, misto e rompidos severamente com a tribo do sul e os judeus da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Houve uma ruptura drástica para sempre. É desse contexto histórico que advém a mulher samaritana. Ora, então aqui eu estou fechando a explicação do Reino do Norte, que começa com Jeroboão e termina com Oséias, certo? Muitos séculos vão se passar aí, ok? O Reino do Norte é extinto, eles são levados cativos para a Assíria, o pouco que fica em Samaria, os samaritanos dali, eles então vão ser misturados com outros povos e por conta disso, dessa profunda idolatria, dessa confusão, vai haver uma ruptura dos samaritanos com os judeus da tribo do sul para sempre. Em todos os aspectos, eles vão ficar rompidos, certo? Rompidos completamente. Bom, tudo isso aconteceu no Reino do Norte, sabe? Das 10 tribos. O que aconteceu no Reino do Sul? Que começa com Roboão, filho de Salomão, e vai terminar com outro Deus, com outro rei, que também vão se perder. Roboão também vai falhar com Deus. Roboão tinha 41 anos quando Salomão morre, ele assume o trono. Ele foi rei sobre Judá por 17 anos. Ele adorou a Deus Azerá. Ele construiu bezerros também. Ele teve ídolos nos bosques, nas montanhas. Eles adoraram o sol, a lua, as estrelas. Eles adoraram um Deus predominante na região chamado Baal, certo? Eles adoraram um Deus chamado Moloque, era uma estátua de braços abertos, ela era uma estátua que eles incendiavam ela por dentro, ela ficava quente, e eles jogavam as crianças dentro daquela estátua para serem queimadas vivas, sacrificavam crianças ao Deus Moloque. Por isso a ira de Deus foi sobremaneira profunda, certo? Por isso que alguns líderes religiosos não gostam que você chame a criança de Moleque, né? Porque eles falam que a palavra Moleque vem da palavra Moloque, do deus Moloque. Então, eles não gostam muito desta palavra, né? Eles trabalharam adivinhações, subornos e corrupções no templo. Então, tudo que você também puder imaginar de idolatria, a tribo do sul, o reino do sul também entrou. Qual foi a consequência da rebelião do reino do sul, dessas duas tribos? Perseguições e guerras, mortes prematuras, perda da riqueza, tá? Porque depois o reino do sul vai ser saqueado em toda aquela riqueza de Salomão no templo, tudo aquilo vai ser roubado, tá? E eles também foram para o exílio, para a Babilônia. Então Deus levantou o exílio. Deus levantou a Assíria para levar em exílio o reino do norte e Deus levantou a Babilônia na mão do imperador Nabucodonosor para levar o reino do sul também cativo à Babilônia. Na Babilônia, o reino do sul ficou por 70 anos. As 10 tribos do norte se extinguiram. O reino do norte se extinguiu para todo sempre. Não se levantou mais o reino do norte até hoje, viu, pessoal? Não se levantou mais. Judá ainda se levanta. Por quê? Passados os 70 anos, então Deus levanta o rei Ciro da Pérsia. O rei Ciro da Pérsia vence então a Babilônia e Ciro vinha de uma educação onde ele não aceitava que os povos conquistados ficassem subjugados como escravos, ele apenas exigia pagamento de tributos e impostos. Ele liberou então todos os escravos da Babilônia e foi neste contexto de libertação na mão do rei Ciro que então os judeus do Reino do Sul começam a retornar para Israel
e nós vamos ver grandes líderes ali como Zorobabel e Josué e Esdras e Neemias liderando toda esta volta. Então esse é o contexto histórico que antecedeu Yeshua, para que você possa entender aonde começou a rivalidade. A rivalidade já começa na questão política. A rivalidade começa na questão política, na questão de reino. Mas ela vai ter o seu auge um pouco mais para frente, que vai ser agora com esta volta do Reino do Sul para Israel, que os samaritanos então vão assistir esta volta para Israel do Reino do Sul, e eles vão ver então o Reino do Sul, Judá e Benjamim, se restaurando, se reconstruindo, a restauração do templo, a restauração de Jerusalém, a restauração dos muros. Você vai ver aqui personagens conhecidíssimos da história, certo? Que vão trabalhar todo esse contexto, o censo que vai ser feito por famílias, quem está voltando, quem decidiu ficar na Babilônia, etc e tal. Enfim, é com esta volta para Israel, e neste momento de grande restauração física e espiritual e cultural e religiosa da tribo de Judá e Benjamim, o Reino do Sul, que vai então criar ali um atrito, porque os samaritanos, ao ver tudo isso, eles vão procurar Esdras, eles vão procurar Zorobabel, e eles vão fazer uma proposta para Zorobabel e para Josué em relação à restauração do templo, à restauração do ofício sacerdotal, em relação à restauração do ofício profético e real do Reino do Sul. E é ali que eles vão ficar muito decepcionados, porque eles vão receber uma negativa de Zorobabel e começa então uma inimizade que definitivamente fecha de vez o ciclo entre judeus e samaritanos, certo? Muito bem. Esse aqui é o contexto histórico que eu queria trazer para vocês a respeito da mulher samaritana. Então, quando Zorobabel e Josué começam toda essa restauração, certo? Os líderes de Samaria vão procurá-los, tá? E eles vão falar o seguinte, se você vai estar aqui no livro de Esdras, no capítulo 4, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco. Isso são os samaritanos, a mistura de povos com os samaritanos. Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir até aqui. Porém, Zorobabel e Josué e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Bom, por que Zorobabel vai responder isso, pessoal? Quando o rei Ciro, então, libera o povo judeu para voltar para Israel, Ciro vai dizer assim: o Deus dos céus fez grandes coisas por mim, me permitiu conquistar grandes reinos, e o Deus dos céus disse para mim que eu posso mandar este povo de volta para Israel, para se levantar o templo lá em Judá, para que se possa cultuar o Deus dos céus. Então Ciro liberou, Ciro deu decretos, e Ciro então permitiu, com a ajuda financeira inclusive, que o Reino do Sul voltasse e fizesse tudo isso. Então Zorobabel e Josué, eles estavam debaixo também da obediência do rei Ciro. Eles disseram assim para os samaritanos: nós temos um decreto do rei Ciro, que foi dado somente a nós, os judeus, da tribo de Judá e Benjamim, para fazermos tal obra. Nós não vamos dividir este trabalho com vocês, porque o rei Ciro também não nos autorizou a fazer isso, não temos essa autorização. E também Zorobabel estava lembrando a eles
tudo o que havia acontecido lá no passado, desde a época de Jeroboão, que eu te ensinei, até o rei Oséias, todos os deuses, o bezerro de ouro, as maldades, todo o absurdo, tá? Com que o reino do norte sempre se levantou contra o reino do sul e contra Deus. Zorobabel disse: vocês não têm mais nem parte nem história com o culto a Adonai aqui dentro de Judá. Vocês não se converteram na verdade. Zorobabel sabia que eles queriam apenas retomar tradições que haviam sido perdidas no passado, mas que na verdade eles interiormente não eram adoradores em espírito e nem em verdade. Eles estavam apenas querendo voltar às suas tradições e voltar a unificar Israel politicamente, mas na verdade eles adoravam estes deuses que eu disse para vocês. Zorobabel e Josué sabiam disso muito bem. Então a resposta foi: vocês não vão entrar no reino do sul, vocês não vão nos ajudar a fazer nada disso, porque na verdade existe uma falsidade em vocês, vocês não são voltados ao Deus Adonai coisa nenhuma, vocês querem isso aqui porque vocês querem trazer os deuses de vocês para colocar novamente dentro do templo de Jerusalém. E isso nós não vamos permitir nunca, em hipótese alguma. E ali então se levanta uma profunda inimizade religiosa. Havia uma inimizade política e agora ela entrou no campo também da religião. E durante o reinado do rei Ciro, durante o reinado de Dario e até chegar ao reinado de Assuero, foi uma luta para a tribo de Judá esta restauração, porque durante todo este tempo os samaritanos foram opositores dos judeus e eles dificultaram muito a vida dos judeus, difamaram, criaram confusão, os judeus perderam patrocínio, os judeus pagaram um preço muito caro, foi uma luta, vai envolver depois até lá Neemias e Assuero, que é o rei Xerxes, você sabe que vai chegar até o tempo de Esther, da rainha Esther, né, para salvar o povo judeu da mão dos inimigos. Olha, gente, a coisa é muito arraigada. Então, entendendo tudo isso, tá? Que a rivalidade, agora eu vou resumir em poucas palavras, a rivalidade que surgiu entre judeus e samaritanos começou com questões de reinado e depois terminou em questões de religião e de adoração. E esses dois contextos se unem e existe um rompimento eterno entre judeus e samaritanos até o tempo de Yeshua, e no tempo de Yeshua, quando ele está no seu ministério, isso está no auge do fervor ainda. Ocorre então agora, voltando para o nosso primeiro encontro de Yeshua com a mulher samaritana. Nós vamos agora rever esse texto, vai voltar para a tela aí para você, este resumo, a parte 2 do contexto histórico aqui. Ela vai dizer então: eu, sendo samaritana, como você, um judeu, conversa comigo? Porque era terminantemente proibido. Os judeus odiavam os samaritanos e os samaritanos odiavam os judeus. E a situação era tão grave, por quê? Porque no período de Jesus, como eu disse, a Galileia estava ao norte e a Judéia estava ao sul e Samaria no meio. Então, para transitar entre a Judéia e a Galileia, tinha que passar por Samaria. Então, eles ficavam sempre se chocando. Ora, quando Yeshua chega, e ele sabe de tudo isso, porque ele estava com Deus quando tudo isso aconteceu, certo? Ele propositadamente, então, para no posto de Jacó, nesta aldeia, certo? E ela vem, então, buscar água. O que acontece ali? Primeiro, a mulher samaritana não poderia conversar com um judeu, principalmente um mestre da Torá, um rabino, como Yeshua era, certo? E um judeu também não poderia dirigir, porque os judeus olhavam os samaritanos como uma classe inferior. Você vai ver aqui Jesus trabalhando vários aspectos com os samaritanos para restaurar relacionamento entre pessoas, tá? Porque esse contexto histórico que nós chegamos até aqui, Yeshua, ele quer restaurar relacionamentos. Por isso que esse primeiro aspecto da aula, neste contexto, parece que não tem nada, né, gente? Você lê aqui, nós podemos fazer uma pregação aí de 40 minutos, de 3 pontos, né? Começo, meio e fim, não é?
Podemos fazer aqui, né, o que é adorar em espírito, o que é adorar em verdade e ponto. Dá, dependendo da abordagem, mas aqui não é uma pregação, aqui nós estamos fazendo um estudo bíblico, certo? Nós estamos fazendo estudo bíblico, de conhecimento histórico bíblico, para trazer restauração para a tua vida, porque este foi o propósito maior de Yeshua. O foco de Yeshua sempre foi restaurar, salvar, tá? Ora, Jesus sabia da tradição? Sabia. Então Jesus quebrou tradições idiotas ele quebrou. Tradições bíblicas não, certo? Muito bem. E não é nem questão de ter quebrado, mas eu penso assim, melhor falando, restaurado. Tá? Ora, então quando ela pergunta isso para ele, eu sou samaritano e você é judeu, ele quis dizer assim, e daí? E daí? Você sabe quem está falando com você? Porque você está aqui no poço de Jacó, ela falou. Falou assim, não, se você soubesse quem está falando aqui com você, não seria eu quem te pediria água, mas você pediria água para mim. Isso que Yeshua está falando para ela, é o contrário. Então ela diz assim, mas quem que é você? Você então é maior que Jacó? Você é maior que o patriarca? Então ele está falando assim, eu sou o dom de Deus. Sim, evidentemente eu sou maior que Jacó, porque eu tenho água viva para te dar. E ela fala, onde está essa água viva? Então veja, ele está trabalhando restauração de mentalidade. Ele está trabalhando uma restauração de ausência de conhecimento, porque no conhecimento desta mulher samaritana, esta adoração a Deus já estava muito contaminada. Ela já não tinha mais essa clareza de adoração ao Deus Adonai, a Yahvé. E Jesus vai dar aqui. Nós temos essa passagem com a mulher samaritana, nós temos a parábola do bom samaritano, nós temos a questão da samaritana quando ela vai pedir para que Jesus faça algo para uma outra mulher. Por que eu faria algo para você? Eu vim para os filhos de Israel, eu não vim para os cães, para os cachorrinhos, que era um ditado que tinha na época. E ela vai falar o quê? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ele fica impactado. Ele fica impactado. Ela conquistou Yeshua, ela conquistou o céu, a terra foi dada para ela. Entendeu? Então ele veio para restaurar. E eram samaritanos. De séculos e séculos de rompimento, de culto. Então ele se compadecia dessa nação também, porque ele queria trazer, ele veio para salvar, certo? E aí o que ele vai responder para ela? Ela pula de assunto, porque ela não está entendendo esse diálogo, tá? Dele enquanto Messias, ela não está entendendo muito bem. Aí ela pula para outro contexto. Ela fala, mas como eu tenho que adorar então? Porque aqui diz que é nos montes de Samaria, e vocês dizem que é em Jerusalém. Onde é então? Quem está certo? Quem está com a verdade? E ele vai dizer assim para ela, você diz isso porque você já não sabe mais. Você está tão ausente, tem tanta ausência de restauração dentro de você, que você já não se encontra mais historicamente também falando. E ele vai dizer assim, não vai ser nenhuma coisa e nem outra coisa, porque os judeus também começaram a ter essa idolatria toda com a religião deles. Não é nem num lugar e nem em outro. Não vai ser mais questão de lugar, mas vai ser questão de condição. Condição espiritual, condição mental. Por quê que você está perdida? Porque você cultua de forma obscura. Ou seja, ele está dizendo para ela, você vem de uma adoração idólatra até hoje. Os judeus se perderam no passado, mas se restauraram. Vocês não se restauraram, mas os judeus se restauraram. Então, os judeus estão cultuando abertamente a Adonai. Vocês estão cultuando em escuro. No escuro, que ele quer dizer, vocês estão cegos. Vocês estão cultuando dentro de um escuro, dentro de uma cegueira. Os judeus já não estão com esta cegueira que vocês estão. Em relação à adoração a Adonai. Então você vai precisar ser restaurada nesta adoração, certo?
E eu vim dizer para você que a restauração que eu tenho para te falar não é mais sobre lugar, mas é sobre uma condição espiritual. Porque se não houver a restauração espiritual, não importa também o lugar é o de menos, certo? E também não é como ensinam por aí de forma simplista. Nós vamos encerrar esse vídeo 1 agora e eu vou dizer para vocês assim, né, que algumas pessoas dizem assim: ora, a Bíblia é simples, o Evangelho é simples. É verdade, mas quando nós falamos de simplicidade nesse aspecto, é numa questão de revelação espiritual, tá? Não podemos ter leviandade, não podemos ser rasos, não podemos ser medíocres, porque o próprio Yeshua, ele disse assim: por que vocês erram? Por 2 motivos. Vocês erram porque vocês não conhecem nem o poder e nem as escrituras. Ele está falando de 2 segmentos. Pessoas hoje, naquela época também, mas hoje, eu vou trazer para hoje. Igrejas que têm poder demais, cristãos que têm poder demais, pessoas ungidas que têm poder demais, mas não possuem um conhecimento aprofundado das escrituras e acabam ensinando certas coisas estranhas também, ou tendo certos comportamentos espirituais que acabam chocando, principalmente Israel, que nunca vai reconhecer o Ocidente na forma de adorar por causa dessas coisas. Outro lado conhece demais as escrituras, tanto que ficam secos porque não tem dentro deles a restauração espiritual. Então não conhecem o poder de Deus. Então se ele se defrontar com demônios, ele vai sair correndo, porque não tem poder de Deus nele para mandá-lo sair. Então ele corre, faz de conta que não viu, vai falar que é esquizofrenia, que é doença mental. Entendem? Então são linhas, são pontos, são 2 pontas muito distantes. E Yeshua, durante todo o ministério dele, ele vai trabalhar essa questão de restauração. Certo? Ora, então nós temos que ter restauração em 3 grandes áreas da nossa vida. Nós precisamos ter uma restauração mental, espiritual e física também. Restauração física, porque precisamos ter um corpo saudável, livre de doenças, não é? Um corpo forte, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito. Então nós somos um templo do Espírito Santo de Deus. E se o nosso físico, o nosso templo não estiver apto para receber este Espírito não vai entrar dentro do nosso templo, porque ele tem vícios de alcoolismo, de drogas, de imoralidades sexuais, de pecados, de lascívia, de culto ao corpo, de culto à beleza. Entende? Então, se não tem a restauração física, não tem como ter também a espiritual, porque se o Espírito Santo de Deus não entrar dentro de você, não existe conexão entre você e ele, porque nós também somos espírito. Então, nós estamos desconectados de Deus. Então, ao estarmos desconectados de Deus, estamos sujeitos a todas as intempéries da vida, porque a vida vai trazer intempéries. Jesus disse: vocês terão aflições no mundo, mas eu venci todas elas. Então, as intempéries, quando chegarem, nós precisamos
passar por elas da melhor maneira possível. E só conseguimos isso quando nós temos revelação do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos revelação de Yeshua em nós. E essas revelações, essa intimidade espiritual, acaba não acontecendo porque eu não tenho restauração física e nem espiritual para receber este Espírito de Deus. Então eu fico desconectado e eu perco a visão. Eu fico como a mulher samaritana, adorando em escuridão. Entende agora o que Jesus está falando? Adorando em escuridão. Você não sabe a quem adora, você não sabe como adorar, você nem sabe quem eu sou. Ah, pessoal, que estudo é esse que Deus está dando para nós? Restauração mental, ok? Restauração do nosso conhecimento bíblico. A necessidade urgente que a igreja tem de voltar às suas raízes. A igreja precisa voltar às suas raízes, às suas origens. Voltar aos ensinamentos apostólicos da igreja primitiva, aos ensinamentos dos profetas, dos escritos. Se basear no comportamento apostólico e profético de Yeshua. Nós temos hoje igrejas empresa. Bom, nem vou entrar nesse aspecto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Certo? A restauração mental, ela advém, ela chega conforme você começa a estudar a Escritura. Então você não sabe adorar a esse Deus como Yeshua disse que os judeus sabiam, ok? Porque você não tem conhecimento histórico, bíblico, nem das tradições da Bíblia, nem do reino de Israel, desse povo que é um reino de sacerdotes. Okay? Você não tem conhecimento nenhum das tradições que nos conectam a este povo por meio de Yeshua, porque o apóstolo Paulo vai ser o mestre deste assunto. E Yeshua vem como filho legítimo e nos enxerta na oliveira, que é Israel. Nos enxerta como filhos por adoção. Então, todas as coisas que estão na Bíblia e que foram dadas para Israel estão postas para nós por herança em Yeshua. Herdeiros por direito em Yeshua. Então, se você chuta, se você nega, se você é antissemita, se você luta contra tudo isso que está aqui na Bíblia e que pertence aos judeus por direito, e a nós também agora por Yeshua. Se eu não tenho esse conhecimento necessário da profundidade das Escrituras, eu não passo por uma plenitude de restauração. Okay? Então, todo este estudo, todo este contexto histórico que foi trazido para você, foi para que você entendesse como que as quedas acontecem e as falhas vão se agravando e as portas vão se abrindo e não existe uma porta mais terrível do que a chamada idolatria. Como que você vai ser um adorador em espírito e em verdade quando você é um idólatra? E eu não estou tocando nem assunto aqui de culto à imagem, nada disso. Nada disso, isso é o de menos. As idolatrias que eu estou dizendo aqui são as idolatrias intelectuais, as idolatrias profissionais, familiares e financeiras,
que te desconectam do conhecimento de Deus e te levam a uma escuridão, por isso você não tem certas respostas. Oro, e Deus não me responde. Porque você precisa de um processo de restauração física, espiritual e mental para ser elevado a essa estatura de verdadeiro adorador. Porque ser adorador não é ficar gritando em línguas estranhas dentro da igreja. Ser adorador não é fazer repleplé. Ser adorador não é ficar dando montanhas de profecias. Não é nada disso. Ser adorador não é isso. Ser um adorador é muito mais profundo do que isso. Porque fazer essas coisas não significa que a pessoa conheça a Deus como ela deve conhecer. Ela está apenas debaixo de uma manifestação espiritual, é outra coisa. Mas dizer que conhece a Deus e as tradições bíblicas que precisam reger aqui, que eu preciso prestar atenção, as leis morais de Deus. Então Jesus nunca veio abolir lei nenhuma, Jesus nunca veio anular lei nenhuma, Jesus veio restaurar o conhecimento da lei de Deus na mentalidade do povo de Israel e para todo aquele que quis se achegar a ele, seja samaritano, seja grego, seja romano. Entendeu o aspecto? Jesus foi um restaurador. Jesus, ele foi a pessoa que veio colocar no lugar tudo aquilo que estava bagunçado, em desordem. Por isso ele fala, eu vim dar cumprimento às leis do meu Pai, não vim anular coisa nenhuma. Precisamos estudar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, estudar, pesquisar, conhecer a história, trabalhar contexto histórico para entendermos até mesmo as parábolas. Então este encontro de Yeshua com a mulher samaritana no poço de Jacó é algo tremendo, tanto que lá na continuidade do texto diz que quando os discípulos chegaram e viram Yeshua conversando com a mulher, eles ficaram horrorizados. Porém, eles não tinham autoridade para repreender Jesus, eles não falaram nada, mas a Bíblia diz que a expressão facial deles falou. Porque eles não estavam entendendo. Porque era muito grave se relacionar com o samaritano. Entendeu como é que é? Mas eu vou esperar você no próximo vídeo. E hoje foi apenas uma pincelada, porque no vídeo 2 nós vamos dar continuidade ao desfecho deste conteúdo maravilhoso aqui. E eu vou trazer para vocês então a finalização deste estudo sobre o que é adorar em espírito, o que é adorar em verdade. E tem muito mais para nós aí, pessoal. Shalom para você, muito obrigado por me ouvir até aqui. Espero que você tenha sido restaurado em muitos aspectos hoje e que o Shalom de Yeshua esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa e que você prospere em tudo aquilo que você fizer, desde que seja de acordo com o que diz a palavra de Deus. E se existe algo na sua vida que você precisa deixar, aproveite e já deixe, ok? Já deixe. Conecte-se de novo com Deus que está nos céus e com o seu Filho Yeshua, para que você possa ser feliz, abençoado, próspero e, acima de tudo, que você possa viver eternamente com Yeshua quando ele voltar a esta terra para governar conosco. Até o próximo vídeo. Shalom.